Olá, bom dia para você que acordou cedo nessa manhã de domingo para ficar ligado aqui no Agroband, programa rural mais completo da Bahia de Sergipe. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. Você vai conhecer a diversidade da produção agrícola no sul do estado. Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e diversas cidades da região se potencializam para ser cidades polos do agronegócio brasileiro. A recuperação de estradas da região oeste promovida pelo projeto Patrulha Mecanizada. É um projeto muito grandioso dentro da associação e que tem angariado aí muitos benefícios, não somente para a cadeia cotonicultora, mas também para a sociedade de um modo geral. As estratégias para a recuperação de áreas degradadas na Bahia. O objetivo de ir nos estados e fazer essa oficina é conversar com os atores que atuam com a temática, para a gente construir um entendimento junto. E um bate-papo com o economista Paulo Artung sobre riqueza florestal e crescimento econômico. A rota de escoamento da produção agrícola do Mato Piba está sendo recuperada. A rodovia passa por obras de restauração e pavimentação até a BR-242. Essa iniciativa é resultado de um esforço conjunto de associações e produtores rurais do oeste da Bahia. Importante corredor rodoviário para escoamento da produção agrícola do oeste da Bahia, a BA-462, que liga as BRs 020 e 242, está sendo pavimentada com recursos dos produtores rurais da região. É o projeto Patrulha Mecanizada da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, ABAPA, que está recuperando estradas estratégicas para o transporte de insumos e commodities, como soja, milho e algodão. É um projeto muito grandioso dentro da associação e que tem angariado aí muitos benefícios, não somente para a cadeia cotonicultora, mas também para a sociedade de um modo geral. Essa estrada ela é utilizada pelos produtores para trazer calcário, gesso, do Tocantins, então insumos que são utilizados nas lavouras e também, lógico, para essa circulação da população, dos próprios agricultores até a cidade e vice-versa. Então, é uma estrada muito importante. Eu posso, inclusive, afirmar isso porque uma das fazendas da minha família fica aqui. Meu pai é um dos pioneiros, chegou aqui há 43 anos atrás e hoje está até assim emocionado. Cada vez que passa aqui pela estrada e vê essas máquinas trabalhando, ele comenta que não imaginava, enquanto vivo, ver esse asfalto sair. Esse projeto já asfaltou mais de 230 quilômetros de rodovias e manteve 6 mil quilômetros de estradas. Parece simples, só que aqui tem várias camadas já de aterro que foram colocadas. Depois que se faz essa camada de aterro, vem as compactações, a gente passa para o outro nível preparativo para colocar o asfalto em cima, chamado de subbase e base. Ali para trás nós chegamos a um ponto assim. A iniciativa é financiada pelo Instituto Brasileiro do Algodão e conta com a parceria de diversas entidades do agronegócio. Esse trabalho a gente não faz sozinho, a gente faz isso junto com os produtores, que entram com uma parte, a ABAPA que entra com 50%, os produtores que entram com 25% e a Associação dos Irrigantes, a AIBA, que entra com mais 25%. Esse é um pré-requisito. Toda estrada que a gente vai entrar para poder fazer uma interferência, tem que estar, os produtores têm que estar organizados numa associação para ter essa contrapartida para a gente conseguir fazer de fato uma estrada com qualidade como essa daqui. Então esses são os requisitos, E nesse trecho todo aqui, até onde ele chega até o encontro de uma outra BR, ele perfaz 60 quilômetros. Com essa melhoria, os produtores do oeste baiano ganham mais eficiência e segurança no escoamento da produção, mas também beneficia toda a população que trafega pela via. Com esse tipo de intervenção nossa, nós temos vários ganhos. O que eu considero primeiro, o mais importante, é o ambiental, porque como eleva o nível da estrada acima das lavouras, os materiais, os nutrientes, todos são conservados dentro da lavoura, não vão ser lixiviados e vão contaminar inclusive a estrada. E a estrada, por sua vez, não vai contaminar os nutrientes, o ambiente que é conservado debaixo da palha, sobretudo lá, com o que sai da estrada que vai para dentro da lavoura. Então eu consigo fazer esse tipo de trabalho. Segundo, quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente faz também algumas bacias de contenção. Por quê? Para que as águas também não vão prejudicar as florestas que estão aqui ao redor, as lavouras que estão instaladas e a própria estrada destruída, Então, com isso, eu consigo, inclusive, devolver para o subsolo a água que foi captada da chuva, isso do processo natural,
Terceiro ponto, que eu coloco na terceira escala, porque aí eu ganho do produtor, que é o ganho econômico, inclusive das empresas também que estão fornecendo, que às vezes evitam de querer entregar no lugar desse por suas dificuldades, que eu melhoro o escoamento, a chegada de insumos e a saída de produto. Né? Então tem diversas vantagens aí comparativas e competitivas que estão ajudando a todos. No extremo sul da Bahia, a dobradinha Inovação e Sustentabilidade tem criado condições ideais para o desenvolvimento de uma diversidade agrícola que impulsiona a economia e sustenta comunidades inteiras. No extremo sul da Bahia, onde a terra fértil e o clima tropical proporcionam condições ideais para a produção agrícola, vamos explorar como essas atividades impulsionam a economia e sustentam comunidades inteiras. Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e diversas cidades da região se potencializam para ser cidades polos do agronegócio brasileiro, garantindo tradição e modernidade. Aqui no extremo sul da Bahia não se fala apenas de eucalipto e celulose, mercado forte aqui na região. Nós produzimos bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, o eucalipto, como você bem citou, mas nós temos também o café, o cacau, a citricultura e a fruticultura. Nós produzimos também a cana-de-açúcar, né? Então nós temos também o frango, é uma produção diversificada, onde as propriedades rurais são empresas familiares com vínculo empregatício. Mas é importante destacar a inovação e a sustentabilidade para garantir que essas culturas continuem a prosperar nesta região. Os produtores rurais desta região, eles estão preocupados com a sustentabilidade. Tanto que muitos produtores já estão com suas fazendas certificadas. Nós temos fazendas certificadas no cacau, no café e no limão, nos citros. Um exemplo é o limão Tahiti, produzido aqui na região e exportado para diversos países da Europa. O outro é o café Conilon, que está em expansão. A gente está aqui desde 2007, produzindo o café da variedade Conilon, e a gente viu uma transformação muito grande da agricultura na nossa região. Nossa região desenvolveu muito, tanto de tecnologia quanto de benfeituras, porque o café hoje é um gerador grande de trabalhos, de emprego, gerador de renda. As cidades em torno dessa agricultura aqui, daqui para Porto Seguro, tem muita agricultura, independente de ser café, mamão, fruticultura, mas o café tem dado um auxílio grande na nossa região. Eu tenho plantado café desde 2007, a gente tem colaboradores com a gente desde essa época, trabalha com 23 colaboradores, pessoas estão lá junto com a gente, dando emprego, gerando renda, e o café tem sido uma fonte de renda junto com a pecuária da nossa família aqui, né? A gente vem trabalhando esses cafés que a gente chama de cafés especiais, porque eles são especialmente coletados, porque a gente coleta 100% maduro, por pessoas que têm esse critério, leva para a fazenda, faz uma fermentação controlada neles, seca eles em terreiro suspenso e depois ainda manda para um técnico fazer a prova deles para selecionar o café que está com uma pontuação maior. E esses cafés a gente disponibiliza para o mercado. A gente já está há 4 anos tentando aprimorar, igual esse ano também a gente está tentando fazer umas mudanças nos cafés especiais da gente também. Veja a seguir, uma entrevista com o economista Paulo Artung. Olá, voltamos e hoje tem entrevista com um convidado muito especial aqui no estúdio. Eu converso com Paulo Artung, ele que é economista, professor, doutor, com longa carreira política. Foi governador do Espírito Santo por 3 mandatos, também foi prefeito de Vitória, deputado federal e deputado estadual. Também foi diretor de Desenvolvimento Regional e Social do BNDES durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A convite da Embaixada Americana no Brasil, participou de programa intensivo da administração pública e sistema político nos Estados Unidos. Na iniciativa privada, integrou diversas frentes e atualmente comanda a Indústria Brasileira de Árvores, a IBA, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais.
Paulo, seja muito bem-vindo. Queria começar falando que a indústria de árvores plantadas no Brasil é referência no mundo, né? Mas isso se deve a quê? Qual é o cenário atual? Olha, isso se deve a um conjunto de fatores. O primeiro deles é que o setor investiu muito em gente, qualificação de pessoas, mandou muita gente para o exterior para estudar, depois voltar a trabalhar no setor, investiu muito em ciência aplicada, né? Vou te dar um número que é emblemático. Há 50 anos atrás, quando a gente fala 50 anos parece que é muito, mas era ali na esquininha da vida, né? O setor produzia 10 metros cúbicos por hectare ano, né? Quer dizer, de madeira, né? E hoje saiu de 10 e foi para 33 metros cúbicos, né? Então, assim, é um gráfico assim, subindo, exponencial, né? As pessoas muitas vezes falam assim, não, mas a terra no Brasil é diferente, o clima no Brasil é diferente. Sempre foi. O que mudou foi a aplicação de tecnologia, muitos estudos, muita ciência aplicada, muito trabalho em viveiros. E hoje nós somos a melhor produtividade do planeta, né? E isso faz uma diferença. Você olha essa parte do agro do setor. Quando você olha a parte da indústria, assim, as indústrias mais modernas do mundo estão hoje no Brasil. A Suzano acabou de começar a rodar uma planta nova, que é a maior planta do mundo, em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. E aí você vai olhar a planta, assim, é aquilo que tem de mais moderno no mundo, né? Ela toda movida por biomassa florestal, que é um outro fator importante que dialoga com esse mundo que precisa encarar o problema da emergência climática. Então, assim... O que me chamou a atenção é que você falou números. Nós somos referências, né, em produtividade, mas agora você está trazendo também dados que mostram essa referência na sustentabilidade. É isso. Quer dizer, se a gente olhar assim, qual a área que esse setor planta no Brasil, né? Planta em aproximadamente 10 milhões de hectares. Vamos fazer uma comparação aqui para todos entenderem. Qual a área da pecuária no Brasil? 160 milhões. Pecuária ocupa 160 milhões. Esse setor planta, colhe e replanta em 10 milhões de hectares. Quanto que essa área conserva? Quanto que esse setor conserva? Desculpe. Esse setor conserva 6,7, quase 7 milhões de hectares, com reservas legais, APP e reserva do patrimônio particular. Por exemplo, você pega a Veracel aqui no sul da Bahia, ela tem uma belíssima reserva do patrimônio particular. Aliás, vale a pena até visitar. Eu visitei e é encantadora a reserva. Então, assim, o setor mostra uma coisa importante no Brasil. É possível produzir e preservar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem uma contradição entre produzir e preservar. Não. Andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas, muito pelo contrário. Quer dizer, o setor foi desenvolvendo e aprendendo muito ao longo do tempo o plantio em mosaico. Mosaico é a combinação da floresta plantada com a floresta nativa. E aí, com idades diferentes de plantio e colheita, você forma verdadeiros corredores que jogam a favor da biodiversidade na região, nas fazendas, joga a favor da conservação do solo, joga a favor de um conjunto de serviços ambientais notáveis. Quando a gente olha assim, o tamanho que esse setor preserva no Brasil é um tamanho maior do que o estado do Rio de Janeiro, né? Assim, porque as pessoas, mas o que é isso? O que são 6,7 milhões de hectares? É um tamanho maior do que o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, quando você olha todos que usam a terra no Brasil, esse é um setor que eu chamo assim, é um ponto fora da curva no que tange a preservação, consequentemente a sustentabilidade em toda a sua cadeia de valor, né? Você falou aí em 50 anos, né? Falamos do passado. Vamos pensar um pouco mais adiante, né? Olhar
para o futuro, qual é a tendência desse setor e como é que a indústria pode manter essa sua relevância? Assim, te dar um segundo dado emblemático, assim, nós somos agro, nós temos um pé na canoa do agro e um pé na canoa da indústria. Se a gente olhar o processo de desindustrialização que a gente está vivendo no Brasil, o setor anda na contramão disso. Nós estamos abrindo uma fábrica a cada ano e meio, uma nova fábrica a cada ano e meio no país nesses últimos anos. Preservando e gerando emprego também. Gerando muitos empregos, vou te dar esse número. Assim, a carteira de investimento do setor é uma das maiores carteiras de investimento do setor privado no Brasil. Ela hoje passa de 80 bilhões, olhando 3 anos para frente, né? Quer dizer, uma fábrica nova como essa da Suzano, foram investidos mais de 23 bilhões em uma planta industrial, né? Na planta industrial e também na expansão da área de plantio. Tem uma coisa legal do setor, além dele preservar, é olhar para onde ele está avançando, né? Assim, para onde o setor está crescendo. Ele está basicamente crescendo, substituindo áreas de pastos de baixa produtividade. Áreas degradadas. Pasto de baixa produtividade, áreas com algum nível de degradação. Essas áreas estão sendo convertidas, o termo técnico é esse, é uma conversão para a produção de árvores plantadas, ou seja, para a produção de fibra e produção de energia. Pouca gente sabe, quando passa perto de uma planta industrial dessa, pensa que ela é movida, por exemplo, a combustíveis fósseis. Não, ela está sendo movida por biomassa florestal. Energia limpa. Energia limpa. Quando você decompõe uma árvore, você tira as fibras, que aí você fabrica, por exemplo, celulose, né, os vários tipos de celulose. E você tira a lignina, que no desenvolvimento da lignina, entre os vários produtos que estão sendo fabricados através da lignina, uma é energia, né? Hoje, das plantas industriais que o setor tem no Brasil inteiro, praticamente nós já fornecemos 86% da energia vindo de uma geração limpa. Então, assim, é um outro diferencial. Ou seja, quase sua totalidade. Quase a totalidade. Nós vamos para pleno abastecimento muito rapidamente, porque cada planta industrial dessa nova, ela não só é autossustentável, como ela coloca energia no grid. Então, quando você olha o cômputo geral, só faz crescer essa participação no fornecimento de energia para o setor. Então, ampliando também, né, a rede. E tem uma coisa que você, quando fala de futuro, é importante, quer dizer, o Brasil tem muita área com algum nível de degradação. Área que já foi antropizada, ou seja, já foi trabalhado outro tipo de cultura nela e foi abandonado. Esses dias eu peguei um levantamento da Federal de Goiás. Passa de 80 milhões de hectares de área com algum nível de degradação, área já antropizada. Ou seja, nós temos área que ninguém tem no mundo disponível hoje. Ninguém. Assim, você olhar, talvez você tenha essa área ali onde tem guerra hoje, uma guerra que está se estendendo, né? A invasão da Ucrânia pela Rússia já está chegando em 3 anos de invasão. Quer dizer, você não tem essa... O Brasil tem uma vantagem competitiva, porque no mundo que a economia precisa descarbonizar, você precisa de energia limpa. E nós temos solo, e solo que pode produzir fibras, pode produzir energia, pode produzir alimentos. No mundo que a população cresce, se você pegar até 2050... E a demanda por tudo isso também cresce? A demanda por energia cresce, a demanda por alimento cresce, a demanda por fibras cresce. Aonde aumenta a renda, aumenta o consumo de papéis para os diversos usos, para embalagem, para tixo, para papel higiênico e assim por diante. Você vê a explosão que foi isso na China, né? E nós estamos suportando esse crescimento. Nós somos o maior exportador de celulose. Então, assim, quando a gente olha para o futuro, a gente olha o Brasil com protagonismo Talvez isso justifique o mundo inteiro olhar para a gente, nesse fornecimento. Então, assim, hoje, quando você olha os grupos que trabalham no nosso setor, você vê, os asiáticos estão de olho no Brasil, os chilenos estão de olho no Brasil, os americanos já estão aqui, os europeus já estão aqui há muito tempo, e o setor
em termos de capital nacional, quando você olha assim, uma Suzano, né? A Suzano é a maior fabricante de celulose de fibras curtas do mundo. E quando você olha futuro, novos usos, né? Essa coisa da roupa, que pouca gente sabe, que a viscose, né? As mulheres estão comprando roupa de viscose sem saber que isso é um produto que vem 100% da árvore. Quer dizer, diferente muitas vezes de um tecido que tem poliéster, que é sintético, que vem de produto fóssil e assim por diante. Então, quer dizer, esse é um setor que dialoga com esse mundo novo, de novos consumidores que querem rastreabilidade, querem saber como é que as coisas foram feitas. A origem, né? Consumidores que querem saber do pós-uso, porque as pessoas falam assim, poxa, mas cresceu muita embalagem no meu prédio. E eu falo, ó, cresceu a embalagem, mas tenha tranquilidade. Depois que você tira seu produto eletrônico de dentro da embalagem e devolve, ela vai ter um reuso, né? Aquela embalagem vai virar uma outra embalagem. Essa é a economia circular e o setor está dentro da economia circular. Então, assim, é bacana. Para mim, que tive experiência em tantas áreas, né? Estive na área privada inicialmente, logo no início da minha carreira, depois fui para a área pública, exerci mandatos eletivos, depois fui diretor do BNDES, voltei para a área pública, depois fui conselheiro de empresas grandes como a Veracel aqui no sul da Bahia, depois voltei para a área pública novamente. Assim, é uma experiência bacana essa que eu estou tendo, assim, num setor dinâmico. Aí quando você olha um setor desse dando certo, né, uma atração bonita, olha, por exemplo, Embraer dando certo, olha a WEG Motores dando certo, olha o agronegócio aqui no interior da Bahia, bombando, vamos colocar a expressão dos jovens, né? Você olha que tem muita coisa que o Brasil está acertando o passo. Eu acho que a gente precisa de duas lições. Primeiro, a gente precisa olhar essas coisas que estão dando certo. Por que deram certo quando outras deram errado, né? Segunda coisa é o seguinte, a gente precisa se inspirar nessas coisas que deram certo. Claro. E fazer outras, sabe, com o mesmo modelo de negócio dessas que estão dando tão certo, como esse setor de árvores cultivadas para fins industriais. Eu acho que olhar para frente para o Brasil é olhar com otimismo, sabe? Não é otimismo bobo, mas é otimismo com os dois pés fincados no chão, sabendo que nós temos problemas, sabendo que tem coisa no Brasil que nos irrita enquanto seres humanos, enquanto cidadãos, mas assim, tem bola... Mas há um setor que está dando muito certo. Tem bola para chutar em gol, você entendeu? Tem bola para chutar em gol aí, tem oportunidades em cima da mesa. E eu acho que a gente pode olhar com esse otimismo realista, né? A gente pode olhar as coisas e ver que dá para a gente evoluir muito no Brasil, levando oportunidade para jovens, principalmente, rapazes, moças, que estão aí ralando e muitas vezes olham para o futuro e ficam meio com um ponto de interrogação. A gente precisa arrancar esse ponto de interrogação e a gente construir aí uma estrada boa para essas novas gerações. Paulo, muito obrigada por estar aqui com a gente no Agroband. Olha, gente, que delícia de bate-papo. E você não saia daí, o Agroband volta já. O bezerrômetro do Mais Pecuária Brasil bateu um novo recorde e ultrapassou a barreira dos 80 mil nascimentos. Os números do bezerrômetro refletem o impacto econômico do Mais Pecuária Brasil, que desde o seu lançamento tem impactado a economia nacional. O programa combina tecnologia avançada, biotecnologia de ponta e apoio técnico especializado. Desta forma, o Mais Pecuária Brasil está promovendo uma transformação no setor, com resultados que beneficiam pequenos produtores rurais e estimulam toda a cadeia produtiva da pecuária brasileira, gerando emprego e promovendo crescimento econômico sustentável em regiões anteriormente menos favorecidas. O Ministério da Agricultura e Pecuária reuniu gestores públicos e de instituições ligadas ao setor agropecuário baiano numa oficina sobre ações de recuperação e conversão de áreas degradadas. O encontro tem o objetivo de compartilhar conhecimentos e identificar as ações e áreas prioritárias consideradas improdutivas, passíveis de recuperação no Estado.
De acordo com o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, existem no estado da Bahia aproximadamente 18 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação e que são passíveis de recuperação ou conversão em sistemas agropecuários sustentáveis. Para buscar e implantar soluções para esse problema, o Ministério da Agricultura e Pecuária está realizando oficinas que têm como objetivo compartilhar conhecimentos e identificar áreas prioritárias para a recuperação. Nós estamos indo nos estados, com maiores quantitativos de áreas de pastagem degradadas, nos 10 estados com esse maior número, um deles é aqui o estado da Bahia. Essa é a quarta oficina que nós estamos realizando. E o objetivo de ir nos estados e fazer essa oficina é conversar com os atores que atuam com a temática, para a gente construir um entendimento junto. Primeiro, com relação aos dados levantados, harmonizar a base federal com o levantamento que porventura seja feito nos estados, com relação ao quantitativo de áreas degradadas no estado e com relação à aptidão agrícola dessas áreas. Qual seria o sistema produtivo sustentável mais adequado para cada uma daquelas áreas levantadas. Dentro desta perspectiva, destacou-se a importância de ouvir todas as partes envolvidas para garantir a eficácia dos planos. A intenção dessa oficina é justamente isso, é fazer com que as pastagens que estão degradadas aqui no estado da Bahia, ela pode ser aproveitada juntamente com outra produção, recuperar a pastagem degradada e aí produzir a floresta ou promover a produção de grãos ou fruticultura. Para incentivar as ações sustentáveis, o agricultor que aderir ao projeto terá vantagens competitivas como a redução de taxas de juros. E o agricultor que aderir a uma dessas tecnologias para implantar na sua área de pastagem degradada, ele vai ter aí uma taxa de juros mais competitiva, gerando de 7,5% e 8%, enquanto tecnologias que não estão no plano ABC geram aí 18%, 19% de taxa de juros. A importância da agricultura familiar e a preservação do meio ambiente estiveram no centro das discussões. Hoje, por exemplo, a gente tem estratégias como dentro da preservação do meio ambiente, levando em consideração o recatingamento, uma das perspectivas de fortalecer biomas, pensar o reflorestamento, levando em consideração a produção de alimento. Costumo dizer que hoje, para pensar o meio ambiente saudável, nada melhor do que o pequeno produtor para isso. Então, a agricultura familiar visa esse potencial. A oficina visa isso. Pensar nessas áreas degradáveis numa perspectiva de recatingar, de reflorestar, de criar novas pastagens, de pensar a alternativa para a questão ambiental, preservando assim, evidentemente, o desenvolvimento no campo. O Parque de Exposições de Salvador sediará a primeira prova esportiva de windsurfing na capital baiana. A modalidade equestre que mais cresce no Brasil em número de inscrições oficializadas na raça quarto de milha também foi adotada pela Manga Larga Machador e é uma das novidades anunciadas na Expo Rural, que acontece de 14 a 17 de agosto. A modalidade com gado, popularmente chamada de esporte da família, foi criada entre 2006 e 2007 nos Estados Unidos e hoje já conta com muitos adeptos no Brasil. A prova consiste numa apartação de gado praticada em duplas. A regra é clara: de forma cronometrada é preciso organizar, na ordem crescente, 11 cabeças de boi, sendo 10 numeradas de 0 a 9 e uma sem número, para aumentar o índice de dificuldade da prova. O evento é uma realização conjunta entre as associações baianas dos criadores de cavalo Manga Larga Machador e do cavalo quarto de milha e espera receber um público de todas as idades, por ser considerado um esporte da família. O AgroBand de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no YouTube da Band Bahia. Nós também estamos no Instagram. Siga lá, @agrobandba. Um bom domingo e até semana que vem.